Colabs, o seu encontro com a tecnologia. Olá pessoal, esse é mais um episódio do Colabs, o podcast do Localiza Labs. Eu sou o Wilson Lima, eu sou líder de engenharia de um dos times aqui da Localiza. Eu sou um homem pardo, tenho cabelos pretos, barba, uso uma roupa em tons de cinza e preto. Olá pessoal, eu sou Agno Silva. No vídeo eu estou à esquerda do Wilson. Eu sou homem pardo, cabelo preto. No momento eu uso uma blusa branca e azul e tenho cavanhaque. Aqui na Localiza eu sou o ex-writer, trabalho aqui com o time de design. E aqui nós estamos em uma sala. O fundo é para a cidade de Belo Horizonte. A gente tem aqui paredes brancas e estamos sentados em volta de uma mesa de madeira. Olá, eu sou Roberta Santos, eu estou à esquerda do Agno, eu sou branca, tenho cabelo castanho, estou usando um blazer azul, eu trabalho na CIT como desenvolvedora Java. Olá pessoal, sou Thiago Araújo, trabalho aqui na Localiza tem 3 anos, sou design de produtos, eu tenho estatura média, tenho 1,70 m, tenho cabelos castanhos, curtos, tenho uma barba por fazer, estou um pouquinho acima do peso e hoje eu estou vestido de preto. Está bastante frio aqui em Belo Horizonte e eu estou com uma jaqueta. E aí, gente, nós estamos reunidos e reunidas aqui hoje para falar sobre inclusão e acessibilidade. Vamos lá? Vamos começar, Wilson? Tem aqui alguns dados para a gente começar, né? Segundo o IBGE, em 2019, 8,4% da população brasileira acima de 2 anos, que representa aí mais ou menos 17,3 milhões de pessoas, tem algum tipo de deficiência. Então, quase metade dessa parcela, né, 49,4% são idosos. E aí, gente, essa galera aí, né, 28% mais ou menos, tem idade, já está trabalhando, né, 14 anos ou mais, e entre essas pessoas, né, o índice sobe para 66%. Então vejam, né? E a desigualdade ela também aparece no nível de escolaridade dessa galera, porque quase 68% da população com deficiência não tem instrução ou possui ensino fundamental incompleto. Né? O índice sobe aí em 30,9% para as pessoas sem nenhuma das deficiências investigadas. E o que a gente está aqui hoje para entender, né, conversar com a galera aqui sobre as deficiências, a inclusão, e a gente começa falando sobre os 4 princípios da acessibilidade, que são o modo perceptível, operável, compreensível e robusto. Então pensem no computador aí, né? O computador ele precisa ser perceptível porque a gente precisa saber o que está rolando ali na tela, né? Então perceber o que está rolando ali na tela, né? Precisa ser operável, ou seja, precisa ter um teclado, precisa ter um mouse, precisa ter alguma coisa para você interagir ali com aquela máquina. Compreensível. Você está no computador, né, Wilson? Está ligado ali, você precisa entender o que está escrito, os comandos, uma linguagem fácil. Então, precisa ser compreensível. E robusto. Então, esse computador precisa ter sistemas robustos que possam, então, para que você possa, claro, acessar essas informações. Vamos começar com as perguntas aqui, Wilson, para a galera conhecer esse povo que está aqui com a gente. Então, pessoal, para começo da nossa conversa aqui, né, o Thiago, né, Thiago Pinguim, Roberto e tal, o que vocês entendem que para a gente, assim, o que é acessibilidade digital? Eu acho que é uma grande questão, assim, né, quando a gente para pensar em todos esses aspectos que a gente, né, vai discutir aqui. O que é realmente essa acessibilidade digital? Acessibilidade digital, para mim, significa eu poder acessar qualquer produto ou serviço que esteja disponível online, né, em qualquer lugar. Então, eu pego um aplicativo, eu pego um site, eu pego um serviço, eu entro nesse serviço e eu consigo usar esse serviço. E hoje, para mim, impacta muito, porque a vida da gente está mais conectada do que já esteve em algum outro momento, né? Principalmente pelas circunstâncias que a gente está vivendo, a gente está passando por um momento pandêmico, agora as coisas estão normalizando, mas a gente viveu um momento de ficar muito em casa. Então, para mim, isso impacta muito. Eu faço muito compra online, eu faço
todas as minhas coisas online. Então, se eu não tiver produtos e serviços acessíveis, eu vou depender mais ainda de pessoas para eu poder fazer as minhas atividades sozinha. Eu não vou conseguir fazer as minhas atividades sozinha se eu não tiver esses produtos e serviços acessíveis. Ou eu vou precisar de alguém para fazer online, ou eu vou precisar de alguém para fazer isso de forma presencial, o que não é uma coisa boa. Então, eu preciso de ter essa acessibilidade digital nos produtos e serviços, né? Eles têm que ser acessíveis, eles têm que ter uma boa usabilidade, eles têm que estar dentro dos padrões que a gente já tem, né? A gente tem os padrões de W3C, WCAG, e a lei também já prevê isso, né? Que a gente precisa ter a acessibilidade nos produtos. Perfeito, eu já ia puxar aqui esse assunto que você trouxe, né, de usabilidade, né? Porque é acessível e precisa ter usabilidade também, né? O que a gente pode entender de usabilidade hoje, Ti, nesse mundão aí digital? Então, os dois assuntos estão muito relacionados, né? Usabilidade é a facilidade ali que o usuário tem em poder utilizar o produto. Então, é uma forma geral de uso do produto. Acessibilidade, normalmente, a gente segmenta algum público, né? Então, assim, se pessoas idosas têm dificuldade de estar acessando aquela aplicação, aquele site, então seu produto tem um problema de acessibilidade. Mas se for um problema geral, pode ser um problema de usabilidade. Os dois estão muito juntos, então quando você trabalha com acessibilidade, querendo ou não, você melhora a usabilidade do seu produto. Perfeito, isso está muito ligado com esses 4 pontos que a gente trouxe aqui, né? Ser perceptível, ser operável, né? Robusto principalmente, e muito bacana esse ponto. Ô Wilson, o que a gente pode explorar também, além disso, desses assuntos com a galera aqui? Então, particularmente, né, eu sou daltônico, né, tenho uma deficiência de cores verdes e vermelhas, e já aconteceu assim, de usar ferramentas, né, na área de tecnologia, principalmente de ter ferramentas de monitoramento, ou então algumas aplicações em que essas cores são muito comuns, né? Por exemplo, em caso de monitoramento, às vezes a gente tem vermelho como indicativo de que há problemas e tudo. Então, já tive oportunidades de visualizar isso em ferramentas e achar que realmente estava ocorrendo um impacto, e não, né? Então, assim, e não tem muito recurso para poder ter uma identificação, né? Uma usabilidade melhor por exemplo, às vezes para ter um label ou algo do tipo assim que possa indicar que assim, aquilo não é uma falha ou não, né? Tem várias empresas, né, que têm esse cuidado, mas a gente tem muito, né, desse tipo ainda de ferramentas que são coisas que assim bem importantes, mas a gente acaba, né, convivendo com ainda esses recursos assim sem uma usabilidade mais ampla, né? Em relação a esses detalhes, às vezes são coisas pequenas, mas para certos públicos isso é bem complexo, né? E eu já vivi algumas coisas desse tipo também. Eu só ia falar, né? Você falou dessa questão aí dos sistemas. Eu ia falar nessas questões do sistema aí. É muito importante nós designers, né? Quando for começar a criar um projeto, pensar nessa forma de comunicação, né? Muitas vezes a gente comunica nossos sistemas com cores. A gente acha que todo mundo vai entender ali que um vermelho é uma cor ali de alerta, o verde é uma cor que tá ok, e nem sempre é assim, né? Igual a gente tem pessoas daltônicas, então elas não vão conseguir fazer a interpretação correta ali com cores. Então a gente tem que colocar outras formas indicativas ali para poder olhar o gráfico e tirar as conclusões. Esse deve ser um problema que você deve enfrentar muito aí, né? Ocasionalmente a gente encontra certas aplicações, certos recursos assim. Tanto no dia a dia também, né? Não só nesse meio digital, mas de uma forma geral, se você andar pela cidade, também a gente encontra coisas assim, mas o meio digital ele é mais direcionado, né? Então a gente tem um cenário acho talvez mais fácil de ser acessível do que talvez, né, no ambiente da cidade e tudo, mas é algo que também, né, a gente precisa estar evoluindo também, as empresas de uma certa forma. Sempre. E até um bom ponto isso, gente, porque eu fico pensando aqui, né, quando a gente se comunica com as pessoas, falando lá mais uma vez sobre linguagem, writing especificamente, e a gente toca no assunto emojis. Como é que é essa questão dos emojis aqui, né? A gente tem problemas de contraste, a gente tem problemas de emojis que são colocados sem ponderação.
Como é que é isso hoje, Roberta? Conta um pouquinho pra gente. Como é que é a sua experiência quando a gente fala como emoji, como forma de comunicação? Então, no meu caso específico, né, eu sou uma pessoa cega, eu tenho cegueira total já de nascença. Então, eu faço uso de programas de leitura de tela, tanto no celular quanto no computador, né? Eles já são instalados e tudo que aparece na tela, esses programas fazem a leitura em voz alta. Então, até pouco tempo atrás, eu diria uns 4 anos atrás, esse tipo de comunicação não era acessível de jeito nenhum, assim. Ele só falava que tinha um emoji e não dava para saber de jeito nenhum o que tinha ali. Então, isso era horrível, porque ficava um monte de emoji nas comunicações e não tinha nenhum jeito de saber o que era aquilo. E ficava extremamente poluído, você tinha que ficar perguntando para a pessoa o que ela tinha mandado e era horrível. Até pouco tempo, agora resolveram o problema, né? Os emojis agora eles são legíveis. Aí tivemos que descobrir para que cada emoji serve, porque alguns não são muito claros, né? Tipo, tem umas carinhas que elas são... Enfim, a descrição delas é meio estranha. Mas, enfim, aprendemos a lidar com isso. E agora veio uma nova forma de comunicação, que são as figurinhas e os stickers. Que agora não são legíveis pra gente também. Aí virou a nova poluição dos meios digitais, né? Porque o leitor de tela não consegue interpretar isso, porque são figurinhas, né? São imagens. E a gente não consegue ter acesso a esse tipo de informação também. Aí ficou complicado de novo. Porque as pessoas agora esqueceram um pouco os emojis e foram para os stickers. Mas a gente vai se adaptando, né? Aí daqui a pouco resolve o problema dos stickers e lança outra coisa. Eu queria saber do Agnes se os emojis ajudam na interpretação do texto ali. Olha, Ti, existe uma pessoa, ele se chama Jeremy Bird, ele é um dos fundadores do Emojipedia. Ele fala que o emoji, ele dá mais personalidade, personificação, clareza para uma conversa notadamente textual. Porém, entretanto, todavia, né, Wilson? Sempre tem, né? A questão é a ponderação na hora de usar, que foi o que a Roberta trouxe, né? Você coloca 15 emojis, ou você coloca o emoji no começo da frase, o leitor de tela já vai começar a falar o que é o emoji, daqui a pouco começa a falar o texto, e você vira uma salada de frutas, não é não, Roberto? Exatamente. Então, assim, é a ponderação. Hoje você vai escrever um texto, pontuação, gramática, primeiro, depois você emprega o emoji. Então, usar poucos emojis, usar emojis com contraste, principalmente nos textos, né? Então, se é emoji amarelinho, colocar um contraste específico para aquele emoji. Então, existem algumas boas práticas, né, que a gente vem trabalhando para deixar cada vez mais os emojis na comunicação com uma comunicação mais clara, né? Então, Agnes, eu ainda fiquei curioso em relação à prática, né? Parece que existe uma ideia prática do uso do emoji. Eu acho que eu nunca parei para pensar se eu sei como usá-lo, né? Então, assim, porque discutindo isso aqui, né, conversando sobre isso aqui, fiquei pensando, às vezes a gente coloca 15 emojis enfileirados e no caso, né, de uma ferramenta, igual o Roberto estava falando, de algo que é utilizado para, né, para dar essa informação, eu imagino que ela deve receber lá uma repetição de palavras e falar, gente, eu não quero mais ouvir isso, né? E como que faz, então, para divulgar isso? Isso é algo que é pensado, assim, para ser divulgado, gente, tem uma forma, da mesma forma que a gente tem uma língua, né? Eu acredito que essa questão de trabalhar os emojis, né, uma forma visual, né, de linguagem, mas que acaba substituindo uma linguagem formal, né? Existe alguma ideia, alguma política, sei lá, para que se... Porque a gente tem políticas para a própria língua, né? Para a língua portuguesa, tem uma série de convenções de línguas, né? De outras linguagens também. Mas, pelo que eu entendo, o emoji acaba sendo um novo dicionário, né? Da era digital. Mas como fazer com isso? Assim, de criar um padrão e as pessoas entenderem que isso também é uma forma de linguagem. Uma ótima pergunta, Wilson. Hoje na Localiza, o time de writing, em parceria com outras áreas de comunicação, publicidade, observando o tom e voz da companhia, a gente criou um guia chamado de Guia Y, que é um guia que foi criado para ser um guia universal, acessível e inclusivo,
que é até um acróstico do nosso why mesmo mineiro, né? Falo nosso porque eu já me sinto mineiro também, né, gente? Mas então, dentro deste guia, nós trazemos as informações, as orientações específicas sobre o emprego de emojis. Então, sobre o contraste, sobre usar emojis conhecidos, por exemplo, a saudação vulcana, você vai usar ali a saudação vulcana, mas você queria dar um tchauzinho, né? Você vai usar um emoji, sei lá, de pêssego, que pode trazer um sentido ambíguo. Então, observar como e quando usar os emojis, a gente concentra todas essas dicas, essas diretrizes dentro de um guia de redação, né, que a gente compartilha com toda a empresa. Continuando aí do ponto, né, que você passou para a gente essa visão aqui, né, da própria empresa já ter essa estrutura, né, de pensar nessa acessibilidade, existem muitas desculpas, né, às vezes carregada de preconceito, tem falta de empatia, né. Quando o assunto é acessibilidade, muita empresa, né, tem essa postura. Como a acessibilidade voltada para o produto, o design fica feio, tem, né, uma série de desculpas assim. Falta de investimento, que não compensa investimento, né? Que é um produto que isso não é obrigatório. Então, assim, a gente vê várias desculpas, né? Assim, nesse meio. Como é que vocês veem isso? O que vocês acham dessas frases, de como as pessoas, né, ou as empresas e os gestores veem essas questões, né? Quando eles estão ali para tomar a decisão de investir, alguma coisa assim. Então, são desculpas que as empresas sempre dão, né? Eu já vi várias empresas falando esse tipo de frase em vários contextos diferentes, mas na verdade são desculpas para não investir mesmo nem tempo, nem dinheiro, nem recurso, ou às vezes porque tem muitas outras prioridades na frente, né? Às vezes tem demanda que precisa entregar rápido, tem coisa que precisa resolver, tem bug que precisa resolver. Mas essas são demandas importantes, né? E se a gente pensar nessas questões no começo do projeto, na verdade, quanto antes a gente pensar nisso, menos custo, não só de dinheiro, mas de recurso, de gente, de tempo, a gente vai ter. E as pessoas, não só as pessoas com deficiência, mas pessoas idosas, pessoas com qualquer tipo de necessidade que vão utilizar esses recursos, elas vão precisar em algum momento, e se o seu produto não tiver acessibilidade, não tiver usabilidade, é claro que esse usuário não vai chegar no seu produto. Então, ele precisa ter acessibilidade e precisa ter usabilidade. Só assim que o seu usuário vai chegar. E se o seu produto for acessível e ele tiver uma boa usabilidade, com certeza o usuário vai chegar, vai gostar do seu produto e ele vai indicar. E mais pessoas vão utilizar. Que a gente consome, a gente compra, a gente usa as coisas. Exato, e eu acho que posso pegar até uma vírgula aí, Roberta, na sua frase, e dizer, olha, se o seu produto não é acessível, eu vou apagar o seu aplicativo e baixar o do concorrente. Exatamente. Eu vou usar um que é melhor, que vai me atender. Exato, por isso que as empresas precisam também se preocupar que a acessibilidade também é rentável. Acessibilidade também, além de incluir as pessoas, né, de trazer mais pessoas para o negócio, enfim, também é rentável, é um investimento, né? É um produto que é feito de pessoas para pessoas. Então, não é só um design feio, por exemplo, né, Thiago? Thiago é o nosso design aqui, maravilhoso, telas maravilhosas, tudo muito legal. Mas como é que é isso quando você está lá desenhando, Thiago? Como que funciona isso na prática? Design feio, mas um design que seja acessível. Isso. Esse mito aí do design feio é um pouco mito, tá, Agnes? A gente consegue criar realmente designs que vão ser bonitos, mas a gente tem que se preocupar aí na questão da acessibilidade, olhar contraste, entendimento do texto, disposição dos elementos. A gente consegue fazer um design bonito e acessível, né? Complementando o que o Wilson trouxe, né? Essas desculpas que as empresas dão, elas estão perdendo dinheiro. Então, ela deixa de investir ali, ela está perdendo cliente. O que o Agno trouxe, o cliente sai do nosso produto e vai para o outro. Então, a gente tem que começar a acessibilidade bem no começo do produto. Quando a gente está começando a criar o nosso produto, já tem que pensar na questão de contraste, do layout, dos textos que vão estar escritos ali, para ver se está de forma clara para nossas pessoas que vão utilizar, né? Então, é isso. Vocês acreditam que tem coisas além
meramente talvez da visão da empresa? Pode ser algo assim, às vezes a empresa não está preparada para isso, ou não tem como testar numa hipótese, uma ideia. Vocês acreditam que possa ter esse tipo de dificuldade também nesse meio? Porque a gente vê muita coisa realmente assim de preconceito, mas será que também não há uma falta de disseminação de uma cultura, principalmente no meio né, tecnológico? A gente viu que a pandemia ela acelerou aí uns bons anos, né, desse processo de acho que o que a gente está passando nesses últimos 2 anos, a gente demoraria 8, 10 anos para ter, né? E isso também, eu acho que, né, Roberto, eu acho que para você deve ter sido um pouco de caos, que deve ter aparecido muito serviço, né, nesse pouco tempo que você teve que usar, que não usaria, que também as pessoas não, né, as empresas talvez nem tiveram tempo. Mas será que também não falta sair dessa onda de talvez seja só o preconceito da empresa para, né, uma forma da gente também dar um push, né, nessas ideias e falar, olha, vamos influenciar o mercado para que eles entendam, né, que o cenário mudou, né? Esses 2 anos de pandemia mudaram muita coisa, né? Praticamente qualquer bairro o pessoal quer vender online, então tinha gente que tinha, né, um comércio ali bem local que teve que fechar, mas a pessoa precisa ainda sobreviver e aí contrata, né, qualquer tipo de serviço. Mas imagina assim, né, um supermercado online que você não consiga, né, Roberto, ver saber de um produto, um preço. Então, não acha que talvez também a gente precisa seguir por um caminho em que as coisas sejam difundidas, igual a gente tem, né, esse boom de toda a internet. A gente estava falando de emojis, todo mundo não está com emojis ali, então por que não também fazer, olha, vamos pensar melhor nessas, né, em como está sendo feito esse produto e tudo. Eu concordo, viu, Wilson? Porque justamente com o boom, né, da pandemia, muitas empresas evoluíram 5 anos em 2. Né? E isso aconteceu muito rapidamente, principalmente empresas que têm atendimento. Né? Colocaram seus atendimentos no WhatsApp, colocaram seus atendimentos para bots, né? Para sistemas mais inteligentes. Porém, esqueceram que pessoas como a Roberta, né? Pessoas que precisam ser autoatendidas, precisam ter, claro, recursos para isso. Então não adianta nada colocar ali um textão, né, Roberta? Vai ler aquele textão, você não vai entender nada, vai ficar super perdida. Por favor, fica à vontade para complementar. Mas quando a gente fala sobre o textão, né, o famoso textão, a gente fala do writing, a gente fala de ter uma linguagem justamente clara, curta, coesa, né, para que as pessoas também se sintam mais abarcadas por aquele produto. Né? Igual a Roberta também falou, né, que questão de pessoas até idosas. Hoje você vê assim celulares sendo vendidos, né, com interfaces propostas para pessoas mais idosas, com letras maiores, com ícones mais simples, né? Então existe uma questão também nessa questão de usabilidade. A gente tem um cenário que às vezes a gente pensa que só a galera mais nova aí tá ligada nesse meio de celulares, né, smartphones e tudo, mas hoje em dia é inevitável, né, o uso para todo mundo. Então, assim, a gente tem pessoas com uma certa dificuldade, né, assim, que não tem um contato com a tecnologia, não nasceu digitalizado, que tem uma dificuldade, né, com leitura e tudo. Então, assim, essas coisas também exigem, nesse momento, né, assim, todo esse trabalho também, que eu acho que é uma coisa que precisa criar essa cultura, né, de uma certa forma. Assim, eu acho que algumas empresas não colocam acessibilidade porque, às vezes, falta conhecimento de algumas pessoas com esse assunto, né? Então, assim, é bom todo produto, quando for realmente nascer, a gente pensar na questão da acessibilidade e ser um pré-requisito no produto. Então, a gente tem que colocar isso como algo que tem que ser entregue junto, porque senão acaba que vai postergando e nunca é feito, né? Então, a gente consegue trabalhar com contraste, a gente consegue trabalhar com leitor de tela. Aumenta um pouco a complexidade quando a gente vai desenvolver um código que é acessível. Quando eu comecei minha carreira, eu comecei como front-end, eu preocupava muito nessa questão, né? Aumenta um pouco a complexidade, mas depois você começa a acostumar. Então, a gente tem vários guias na internet, a gente tem tutoriais de
de ação, de como proceder, né? Então, é bom todos os devs, quando for criar o produto, seguir essas orientações. Então, assim, eu não utilizo o leitor de tela, mas quando eu vou ver algum produto, eu sempre tento passar o leitor de tela para ver se o meu site está percorrendo todas as abas, se eu estou conseguindo acessar. Um exemplo aí é abas, né? Eu sei que abas a gente tem um problema grande de acessibilidade. Então, quando o leitor de tela passa, a gente tem que informar para a pessoa ali que aquilo lá são abas, né? E visualmente a gente consegue ver. A gente consegue também navegar pelo teclado. Então, quando a gente passa, a gente tem que ter um estímulo visual ali, mostrando qual aba que está selecionada, né? Para o leitor de tela, a gente fala, olha, esse elemento são abas. Tem 5 abas aqui. A aba 1 é a que está selecionada. E o conteúdo que está embaixo. Então, a gente facilita muito o nosso sistema com essa questão de acessibilidade, né? Aumenta um pouco a complexidade, mas é algo que deve nascer junto com o produto ali. E a gente vai ganhar o nosso público, né? Ô, Roberto, dentro desse assunto ainda, quando você tem canais assim, você vê canais em produtos, por exemplo, você está acessando um serviço e aí às vezes tem algo lá que você, por exemplo, não conseguiu ter acesso à informação, você consegue canais direto com a empresa, assim, existem formas de comunicar com a empresa, falar com a empresa sobre alguma coisa assim, olha, não consegui informação em tal lugar. Você tem existe esse tipo de recurso assim, disponível? Geralmente a gente precisa mesmo abrir um ticket, né? Abrir uma reclamação com a empresa, informando que tem um problema, né? Que às vezes não está acessível alguma informação, alguma parte do produto, da aplicação. Algumas vezes a gente tem esse retorno, algumas vezes não, né? Já teve casos de a gente ter retorno, alguns não, algumas vezes demora bastante tempo, outras não. Mas sim, sempre que é possível a gente abre reclamação, né? E quanto mais gente fizer isso, melhor, porque se for uma pessoa só, vai ser mais difícil deles darem atenção, né? Então, eu sempre tento chamar a atenção das pessoas. Olha, gente, está com um problema aqui, vocês também estão com esse problema, vamos abrir reclamação, vamos lá falar com a empresa, porque, né, não pode ficar assim, a gente tem que resolver, todo mundo precisa usar esse produto. Então, a gente sempre abre uma reclamação lá e fica esperando a resposta, né? Fica acompanhando o protocolo. Mas nem sempre o canal de comunicação é tão fácil e óbvio de achar, né? Às vezes a gente tem que garimpar um pouco para conseguir encontrar esse caminho. Roberto, eu queria saber assim, quais são os principais problemas hoje que você vê em sites quando você navega? O mais constante, assim, o que sempre tem. Todo site que você entra, você fala, isso aqui é uma coisa que sempre acontece, o pessoal não pensa nisso. O que mais tem, assim, que incomoda bastante, geralmente, são sites que não tem título. Parece uma coisa muito boba a princípio, mas quando um site está com o texto todo corrido, fica muito difícil achar informação, porque tem um texto muito grande no site e fica tudo sem divisão, né? E o leitor de tela ele tem atalhos para você navegar pelos títulos. Então, tipo, se eu entro num site, eu sei que, por exemplo, a informação principal vai ser um título nível 1, né? Vai ser o título maior. Uma informação que é menos relevante vai ser um 2 ou 3, vai ser um título um pouco menor. Se isso não está em forma de títulos, por exemplo, eu vou ter que ler o site todo para eu conseguir achar o que eu estou procurando. Isso vai me dar muito mais trabalho. Ou falta de rótulos, né, que são os rótulos de botões, de links. Então, eu tenho que também navegar no site inteiro para eu conseguir descobrir o que eu estou procurando. Então, são coisas assim que não impedem o uso, mas que tornam a usabilidade muito ruim, né? Que fazem eu gastar muito mais tempo em coisas que poderiam ser mais efetivas. Nossa, é muito importante isso que você falou, Roberto. Porque muitas vezes a gente vê, né, o assunto acessibilidade, o assunto acessibilidade digital, inclusão, BLAUS, né? E nunca pensa de uma forma proativa em como resolver isso. E, na verdade, até corrigindo a minha fala, que não resolver, né? Mas como que a gente evita esses problemas de forma proativa.
Daí vem minha pergunta aqui, né? Como nós aqui, profissionais de tecnologia, como que a gente consegue evitar esses problemas, né? Para construir justamente produtos acessíveis, produtos que sejam de ponta a ponta acessíveis e inclusivos. Alguém consegue me dar aqui algum ponto, assim? Porque eu vejo que, acho que a priori, né? A gente precisa observar alguns guias, né? Então, WCAG, tem o Horcel também, o Guia Horcel é muito bacana. E, claro, olhar para pesquisa, né? Fazer pesquisa, olhar o usuário, olhar quem que consome o nosso produto, quem que vai acessar o nosso produto, olhar design, enfim. Então, acho que são esses pontos iniciais. Mas vocês podem me ajudar a complementar aqui um pouquinho mais o que a gente precisa olhar do ponto de vista de tecnologia, de design? Assim, hoje eu estou numa posição ainda bem próximo da construção dos produtos, né? Não às vezes tão próximo da concepção, né? Mas assim, lá na parte de desenvolvimento e tudo, com os meus times. Mas a gente consegue dali também ter um olhar, né? Porque a gente vem recebendo, né, toda essa demanda para essa construção ali. Mas, assim, tirando da experiência, né, que eu estou envolvido, tem situações que a gente mesmo ali pode endereçar essas mudanças. Igual recentemente a gente teve uma situação até bacana aqui na empresa. A gente disponibilizou uma funcionalidade para o pátio, para o app de operações, né, que é a aplicação que o pessoal das agências cuidam dos carros e tal. Que a gente começou a informar a qualidade dos veículos em relação à mecânica. Né? Se essa mecânica do veículo tá legal, de acordo com a própria informação do cliente, né? Que está ali usando e tal. E assim, aí o time criou uma interface para mostrar como que a qualidade, né, tá desse carro num farol, né? Num semáforo. Então, com as cores de semáforo ali. E a paleta de cores assim das aplicações aqui localiza, né? Nos tons assim, bem verdes. Então, no primeiro momento, essas cores ali, elas, né, no caso, igual um daltônico e tal, elas eram muito próximas, assim, né? Então, a variação dos tons eram bem, bem próximos. E aí, o pessoal teve a ideia de mesclar emojis com as imagens, né? Então, assim, você tem os emojis com a reação, né, do resultado da avaliação, se está ótimo, se está, né, necessita uma atenção ou se ele está ruim, né? Então, assim, visualmente você pode tanto ir pelas cores, que no meu caso é um pouco mais complicado, mas para uma outra forma de identificação eu consigo ver os emojis ali. Também tem muita informação descrita, né, falando qual é a cor do semáforo ali, se ele está vermelho, se ele está verde, se ele está amarelo. Então, assim, no caso, para quem, né, tem problemas mais simples assim, para identificação, ele foi muito bem feito. E para pessoas que precisam de um recurso, né, de leitura ali da informação e tal, ele também foi disposto para atender isso. Então, assim, só que foi uma iniciativa legal que ela veio ali do próprio time de desenvolvimento. Apesar da gente ter o design e tal, que foi design, aquilo acabou, falou assim, cara, nós podíamos, né, fazer esse recurso, assim, colocar mais informação para que atendesse né, mais pessoas nesse processo de trabalho ali. E foi bem legal a ideia, assim, porque assim, é uma coisa pequena às vezes, né, um primeiro passo, sim, mas eu acho que levou um cuidado do time de analisar das próximas vezes, assim, cara, isso aqui a gente pode mudar, ou a próxima vez que vier algo novo, a gente já sabe que a gente tem que ter esse cuidado. Então, assim, do meu lado, na experiência ali de desenvolvimento, tem sido bem legal esse tipo de visão, de cuidado, entendeu? O Agner, é muito importante a gente entender nosso público, né? E o produto nosso quer oferecer para aquele público. A gente tem os guias, igual você falou, que orientam a gente a deixar o produto mais acessível, né? Mas a gente pode ter um público específico e adequar o produto para ele. Então a gente vai saber testando, acompanhando ali a utilização, né? A gente pode talvez fazer um aplicativo ou um site, vou dar um exemplo aqui de um aplicativo para celular que é um lugar muito frio, as pessoas utilizam luvas, né? Então, talvez a área de toque ali a gente tenha problemas, né? Então, a gente vai saber isso realmente acompanhando o produto ali e o objetivo que ele quer realmente atender, né?
Perfeito, Thiago. E o que você falou faz muito sentido quando a gente fala, né? Acho que um dos termos anteriores era o X, né? Experiência do usuário. Experiência do usuário. Mas hoje a gente tem que abrir esse leque e dizer experiência humana, né? Porque a gente cuida de pessoas. Então, todas as pessoas, né? Então, enquanto linguagem, quanto do ponto de vista técnico. Roberto, fala um pouquinho pra gente sobre as ferramentas que você utiliza no dia a dia. A gente está falando de uma série de situações de produtos e tudo, mas como que é essa questão de uma desenvolvedora com essas ferramentas que você utiliza? Então, no meu dia a dia, eu utilizo o Windows e utilizo o leitor de tela NVDA, que é um leitor de tela desenvolvido para o Windows. Ele é gratuito. Eu utilizo o Windows, na verdade não é por questão de gosto nem nada, é por questão de acessibilidade mesmo. A gente ainda tem alguns problemas com o Linux e com o Mac, para a parte de desenvolvimento especificamente, né? O Linux ele tem um leitor de tela já, ele tem o Orca, e o Mac também tem um leitor de tela nativo, que é o VoiceOver. O Mac, inclusive, é muito acessível, né, para um uso comum, assim, de um usuário normal, de acesso à internet, escrever um documento e tudo, mas as ferramentas, né, de desenvolvimento ainda tem alguns problemas de acessibilidade. Eu já fiz esse uso e tive alguns problemas, então eu utilizo o Windows. E aí eu uso algumas ferramentas, né? Eu uso o Visual Studio Code, que é um editor de código. Também uso o IntelliJ para desenvolver meus projetos em Java. Ele já é mais acessível, mas ainda tem alguns problemas, né? Eu utilizo ele porque no nosso projeto lá é o que a gente usa e a gente tem algumas configurações específicas que são mais fáceis de fazer nele do que em outras ferramentas. Mas, em geral, é uma ferramenta que é possível utilizar, né? Sabendo teclas de atalho. Então, é o que eu uso mais, assim. Aí tem algumas ferramentas, né, de log, monitoramento, que não são muito acessíveis, mas aí eu já conto com a ajuda do meu time quando eu preciso fazer algum monitoramento, né? Algumas partes eu consigo monitorar, outras não, porque são, né, gráficos e outras coisas, e aí não tem muito o que fazer, infelizmente. A gente já até abriu alguns tickets lá com o fornecedor, mas não tem muito o que fazer, né, gente? Com gráfico, infelizmente, não tem muita saída. E aí, meu dia a dia é basicamente esse, né? Eu desenvolvo, eu testo as minhas tarefas, jogo lá para o ambiente, depois mando para o pessoal revisar o meu código. E aí é bastante tranquilo, assim, sou bem autônoma no meu dia a dia. Quando eu preciso de ajuda, o pessoal me ajuda, a gente compartilha a tela lá. Quando eu vou ajudar alguém também, a gente compartilha a tela, aí o pessoal, no caso, me manda o código, né? Porque eu não vou ver a tela do meu colega. Aí eles mandam o código para mim, eu consigo ver na minha máquina. Mas é bastante tranquilo, assim, né? Hoje já é bem mais viável o dia a dia de um desenvolvedor do que já foi um dia, né? Quando eu comecei, era bem mais complicado. Então, Roberta, da mesma forma que você falou pra gente um pouquinho do seu dia a dia aí, né? Que você tá aí no mesmo ambiente que eu também convivo, né? Com desenvolvimento, tudo. Eu também trouxe uma pequena ferramenta que eu utilizo também para ajudar um pouco no daltonismo. Eu tenho um óculos com uma lente especial. Ela consegue me auxiliar na identificação de cores verdes e vermelhas. Ele é um pouco curioso, que ele deixa... quando a luz bate na lente, ela fica bem espelhada. Então, em alguns momentos assim, de trabalho, às vezes as pessoas levam um pouco assim na brincadeira e tudo, mas acaba sendo bem divertido, né? Gera uma... Às vezes as pessoas quando veem assim, usando o óculos, elas ficam um pouco assustadas no princípio, assim, porque ele fica bem espelhado, mas é um recurso legal também. Eu, quando ganhei o óculos, eu não acreditava muito que funcionaria, mas para um daltônico, o óculos corrige bastante a questão das cores. Então, assim, em certos momentos, quando eu vou para reuniões de gráficos também, com coisas analíticos, assim, eu tenho bastante dificuldade de ver números. Hoje eu atuo numa posição mais gerencial também, né? Tem uma posição de liderança.
Então, às vezes eu tenho muita informação assim para poder lidar com gráficos, números, relatórios. Então, às vezes esse tipo de informação é um pouco difícil de identificação. Então, eu estou até com os óculos aqui, Roberto, coloquei eles aqui. Provavelmente eles estão bem espelhados, mas é uma ferramenta também, né, que é interessante. E para quem é daltônico e nunca utilizou, é legal fazer um teste tudo, e é um recurso que realmente, sendo bem feito o mapeamento, os testes, ele realmente funciona legal. Eu fiquei curioso hoje, quando antes da entrevista aqui sobre os óculos, né? Eu coloquei, ele tem um tempo de adaptação, né, no olho. Quando você coloca, você tem que esperar um tempo para ele poder realmente fazer o efeito, né? O processo do daltonismo é uma deficiência na identificação da frequência de luz, né? Então, você que lida aí com design, suas milhares de paletas, eu descobri que era daltônico com uma caixa de lápis de cor. Eu ganhei uma caixa de lápis de cor com 24 cores, quando eu era bem pequeno, e eu questionei por que as cores vinham duplicadas. Então, porque eu tinha 2 vermelhos, 2 verdes, 2 azuis, mas na verdade eram cores diferentes. Então, assim, as diferenças bem sutis de frequência de luminosidade, elas são, às vezes, menos perceptíveis para as pessoas que têm daltonismo, né? Então, essas lentes hoje, elas são capazes de diferenciar essa questão das cores. Ela dá um contraste maior entre essas cores, e aí a gente consegue identificar melhor. Para quem não é, no seu caso, que fez o teste, provavelmente você vai ver tudo rosa ou algum tom assim bem... Eu coloquei o óculos, fiquei com ele o período de adaptação, 5 minutos, né? A única coisa que mudou para mim, na visão, foi ver um pouco mais rosa as coisas. Então, quando eu olhava para uma lâmpada, que é branca, né? Eu via ela um pouco rosa, claro. Depois que eu tirei o óculos, eu vi... eu via, tipo, o branco estava verde para mim. Então, mudou as cores, até minha vista adaptar de novo, e eu consegui voltar a ver as cores da forma que era antes. Às vezes a gente vê vídeos das pessoas tendo aquelas reações, né, de choro e tal, mas quando eu usei o óculos a primeira vez, foi bem interessante. Eu estava na rua, aí eu olhei placas de trânsito, assim, aí tinha sinais de proibido parar. Eu falei, gente, as cores eram bem mais vivas, assim, do que eu tinha visto. Tinha visto antes, é bem legal. Quanto tempo que você tem óculos? O que mudou na sua vida depois que você ganhou? Eu tenho óculos? ele há pouco tempo, sabe? Foi um amigo que acabou me presenteando. A gente trabalhou com desenvolvimento juntos em algumas empresas, e eu trabalhei muito com sistemas web. Então, você não imagina eu trabalhando com sistemas web, assim, e às vezes tinha dificuldade com cores. E aí ele acabou me presenteando. Eu tenho ele há 1 ano, mais ou menos. Confesso que ainda tenho um pouco de dificuldade de usá-lo constantemente, porque a lente deixa, né, ela é um pouco escura ainda. Então, assim, dependendo do ambiente fechado, às vezes ainda incomoda um pouco, mas sempre que eu preciso lidar com cores, principalmente no trabalho, às vezes para dirigir também, ajuda bastante. Então, assim, eu tenho pouco tempo, ainda estou adaptando um pouco com essa rotina, depois de 40 anos sem usá-lo, começar a usar, assim, ainda às vezes é um pouco incômodo, mas é uma ferramenta bem legal, bem prática mesmo, assim, para auxiliar. Você falou dessa ferramenta, né, que são os óculos. A gente também tem várias ferramentas, além de ser físicas, virtuais, né? Então a gente tem o HandTalks, que é uma ferramenta que ele consegue fazer interpretação para a gente em Libras. Quando você passa o mouse ele num elemento, ele interpreta para a gente. A gente também tem o Google Tradutor, né, que ele traduz para a gente o texto, então ele deixa o site mais acessível. Hoje você consegue ir lá no site chinês, fazer a tradução e conseguir acessar o site ali, comprar algum produto, né? Então tem outras ferramentas no mercado também. Vocês conhecem outras ferramentas que ajudam a gente na questão de acessibilidade? Eu conheço algumas. O Be My Eyes é uma bem interessante. Ela se propõe, na verdade, no voluntariado, né? Você pode se cadastrar como voluntário para ajudar pessoas com algum tipo de deficiência, para poder ajudar essas pessoas. Então, você entrando como uma pessoa com deficiência, você liga para alguém e aí um voluntário vai te atender e vai te ajudar com o que você precisa. Sei lá, preciso saber a cor de uma roupa, ou preciso saber o valor de de uma nota, eu preciso saber
que produto que é esse que está na minha geladeira, a data de validade, sei lá, qualquer coisa que você precise de alguém que enxerga para te ajudar. Eu gosto muito desse aplicativo por causa da proposta dele, sabe? De voluntário. E tem muito mais voluntário do que gente que precisa de ajuda. A gente pode acreditar nisso, que é o mais legal. Tem mais voluntário do que gente que precisa. Esse eu até não usei tanto assim, mas já, às vezes que eu precisei, assim, foi bem útil. Tem um outro também que eu uso, tipo, muito, todo dia. Morando sozinho, eu uso todo dia. Que é o SimAI, é uma ferramenta que a Microsoft desenvolveu. Hoje ele só existe para iOS, infelizmente. Então, para quem tem Android, fica de fora. Ele é um aplicativo que faz bastante coisa. Assim. Ele tem um modo de leitura de texto rápido. Então, se você tiver um papel com texto escrito ali e focar a câmera do seu celular, você vai conseguir identificar que texto que tem. Ele também tem um modo de documento. Então, se você quiser tirar uma foto desse documento, ele vai reconhecer, né, com o OCR ali o que está escrito nesse documento. O que eu mais uso nele, que é o leitor de código de barra, então, tipo, eu tenho um produto na minha geladeira ou no meu armário, na minha despensa, que eu não sei o que é, eu pego esse produto, escaneio o código de barra dele, e aí ele vai me falar que produto que é aquele. Nossa, isso eu uso muito, tipo, muito. Tem, sei lá, creme de leite e leite condensado. A caixa é igual. É igual. Como é que eu vou saber a diferença de um para o outro? Lendo o código de barra, porque a caixa é igual. Não tem como saber. Então, ele tem várias coisas. Ele tem reconhecimento de cor, que não é muito preciso, mas dá para dar uma noção geral. Ele também tem reconhecimento de luz, então dá para saber se o ambiente está com luz ou não. Tem reconhecimento de dinheiro, para quem precisa. Não é o meu caso, porque eu não uso dinheiro, só uso cartão hoje em dia. Mas ele tem algumas coisas bastante interessantes, assim, que eu uso bastante, particularmente. Principalmente o código de barra. Meu armário todo dia vê a carinha do SimAI lá, escaneando alguma coisa. Perfeito, perfeito, Roberta. E aí, quando a gente fala de texto, né, de writing, de copywriting, enfim, a gente tem algumas ferramentas também que auxiliam, tanto na revisão, quanto até na leitura, enfim, que é a Claire. E a gente tem o Hemingway, também, que são duas ferramentas online que ajudam essa questão da revisão, ajuste de texto, leiturabilidade, enfim, que trazem também mais textos mais acessíveis, mais claros e complementam, né, o trabalho da pessoa writer para também ajudar outras pessoas. Bom, gente, estamos chegando ao fim então do nosso podcast, né? E aí vai a pergunta de milhões. Estou aqui, né, junto com vocês, então vou me incluir nessa pergunta, tá, gente? Como que a gente pode construir, né, soluções mais acessíveis para o futuro, daqui para frente? Que dicas que a gente pode dar para a galera que está aí nos ouvindo, nos assistindo, para construir soluções mais acessíveis? Bom, talvez eu vou já me arriscar aqui, tá, gente? Mas pensar sempre em pessoas, acho que é o primeiro ponto. A gente trabalha de pessoas para pessoas, então conhecer o nosso usuário. A gente já falou isso aqui, mas a gente reforça. E também olhar, e aí fala um pouquinho da habilidade de writing para a linguagem que vai ser utilizada nessa solução, nesse aplicativo, enfim, porque essa linguagem faz parte ali do compreensível, que são os quatro tópicos. Eu passo a bola aqui para vocês agora para a gente complementar. Agnes, uma dica que eu daria aí, né, o que você falou, né, o foco ali sempre no nosso cliente. Os devs e designers, sempre quando começar um produto, pensar na acessibilidade. Então a gente tem vários guias, né, tem plugins que a gente consegue olhar ali para fazer o teste no nosso produto, para ver se realmente está acessível ou não. E é isso, seguir os guias que vai dar certo. Eu acho que, complementando tudo que o pessoal falou, principalmente o que o Agno disse, pensar muito em pessoas e ter empatia, né? Se colocar no lugar do outro, porque nenhum de nós está imune a ter alguma necessidade ou a ter alguma deficiência ou envelhecer. A gente vai envelhecer um dia, a gente vai ter alguma dificuldade um dia, então a gente precisa pensar, e se eu precisar um dia? A gente precisa pensar nisso na hora que a gente está desenvolvendo um produto, uma solução, uma aplicação, um site. A gente precisa se colocar no lugar do outro. Como que eu usaria esse produto se eu estivesse precisando disso? Se eu estivesse precisando de um recurso diferente? Se eu estivesse precisando de um contraste, de uma legenda, de libras, sei lá, de algum recurso?
A gente precisa pensar sempre no outro, que as pessoas vão usar o seu produto. Ele precisa incluir todo mundo, não é só pessoa com deficiência, é uma pessoa idosa, é uma pessoa, às vezes, que não tem uma alfabetização completa, às vezes é uma pessoa que tem uma dificuldade motora. Tem pessoa de todo tipo, e as pessoas precisam utilizar esse produto, elas precisam ter acesso ao produto. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, né? Em como a gente vai fazer esse produto chegar em todo mundo. É isso. Muito bom, Roberta. Chegamos no fim do nosso podcast. Agradecer aqui as nossas pessoas convidadas, a Roberta, Thiago, meu parceiro Wilson. Muito obrigado por participarem. Se quiserem deixar alguma contribuição adicional. Eu só quero agradecer pelo convite. Foi muito rico o papo. Obrigada mesmo. Até a próxima. Eu também gostaria de agradecer pelo convite. Espero ter ajudado em algo aí. E tomara que isso sirva para fazer produtos mais acessíveis aí. Eu fiquei muito ansioso para saber como que seria, né, esse bate-papo, e foi legal, né, conhecer pessoas novas que também estão nessa vivência aí dessa questão da acessibilidade, né, e da usabilidade. Foi um prazer, foi muito legal participar desse bate-papo aqui, onde a gente conseguiu, acho que, pensar em muitas ideias e discutir, né, vários assuntos que são importantes e às vezes a gente não tem tanta oportunidade. Então, muito obrigado aí por esse papo, e estou muito feliz aqui de ter participado com todos vocês. Perfeito, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Colabs, o seu encontro com a tecnologia.